Meu namorado se recusava a postar fotos nossas juntos. Antes de começar, já deixa o like, segue o Karma do Reddit e ativa o sininho para não perder nada. Aviso: todas as histórias contadas aqui foram suavizadas e adaptadas, de forma que não haja problemas com a plataforma. O objetivo é compartilhar os relatos, mantendo a essência e a lição de cada história, mas de maneira segura, para todos. Eu namoro o Killing há 3 anos. A gente se conheceu em uma festa de amigos, onde ele passou a noite inteira falando sobre sua mentalidade empreendedora e mostrando fotos da sua recente viagem sozinho para a Tailândia. Na época, eu achei a confiança dele super atraente, e a gente se deu bem logo de cara. Durante o primeiro ano, tudo parecia perfeito. Ele era atencioso, romântico, parecia realmente envolvido na relação. Escrevia poemas lindos sobre como eu tinha mudado a forma dele de ver o amor. Me levava a restaurantes incríveis e planejava encontros cheios de detalhes. Mas, haviam sinais de alerta que eu simplesmente ignorei. E o maior deles era o comportamento dele nas redes sociais, principalmente no Instagram. O Killing tem mais de 15 mil seguidores. Posta todos os dias sobre sua vida de empreendedor, frases motivacionais, selfies na academia, fotos de viagens e conselhos sobre negócios. Mas em 3 anos de namoro, ele nunca postou uma única foto nossa juntos. Nenhuma. No começo eu não liguei. Eu mesma nem sou muito ativa nas redes, posto talvez uma vez por mês, geralmente fotos do meu cachorro ou algo que cozinhei. Mas com o tempo comecei a reparar nas legendas das postagens dele. Em uma foto na praia, a vida de solteiro tem suas vantagens. Em uma trilha que fizemos juntos, a liberdade é tudo. E em uma selfie na academia, o único compromisso que eu preciso é com os meus objetivos. Na bio do perfil, empreendedor, viajante, espírito livre. Nada, absolutamente nada, sobre estar em um relacionamento. 6 meses atrás, durante um jantar no apartamento dele, eu finalmente toquei no assunto. Perguntei por que ele nunca mencionava nosso namoro nas redes. Ele me olhou com um sorrisinho arrogante e disse: rótulos matam o amor, amor. O que a gente tem é além das redes sociais. Eu estou construindo uma marca aqui. Meus seguidores gostam de liberdade e independência. Tentei argumentar, dizendo que parecia que ele estava me escondendo. Mas ele ficou na defensiva, perguntando se eu ia ser aquele tipo de namorada que precisa de validação pelo Instagram. Fez eu me sentir pequena, carente, insegura. Eu deixei pra lá. Mas aquilo continuou me incomodando. Principalmente quando eu via ele o tempo todo no celular, sorrindo para notificações. Quando eu perguntava com quem ele estava falando, ele dizia: conexões de trabalho. 2 meses atrás eu estava ajudando ele a mover uns móveis no apartamento, e vi um caderno aberto na mesa. No topo da página estava escrito calendário de conteúdo. E logo abaixo, uma anotação que me fez gelar: manter posts inspiradores. Preservar a imagem de empreendedor solteiro. Seguidoras interagem mais com homens disponíveis. Eu não confrontei ele naquele momento, mas comecei a prestar atenção em cada detalhe. Percebi como ele me cortava das fotos em eventos. Como postava stories dos nossos jantares, sem me mostrar. Como recebia mensagens tarde da noite e virava o celular para longe de mim. 3 semanas atrás, eu tomei uma decisão. Criei um perfil falso no Instagram, com o nome de Lilith, 25 anos. Usei fotos da prima da minha ex-colega de faculdade, com permissão dela, que mora em outro estado e não tem redes sociais. Postei algumas fotos genéricas de estilo de vida e comecei a seguir contas de empreendedores, inclusive a do Killing. Demorou exatas 3 horas para ele seguir de volta. E poucos minutos depois, ele mandou uma mensagem. Oi, linda. Adorei sua vibe. A gente devia se conhecer. Eu me senti enjoada. Mas continuei o jogo. Durante 2 semanas, nós trocamos mensagens todos os dias. Ele mandou para Lilith os mesmos poemas que um dia escreveu para mim. Sugeriu o mesmo restaurante do nosso primeiro encontro. E disse para ela que estava completamente solteiro, que buscava alguém que entendesse sua visão de mundo. Quando Lilith perguntou sobre o status dele, ele respondeu: estou sozinho há anos. Liberdade é essencial para minha jornada. Algumas mulheres não conseguem lidar com um homem que prioriza o crescimento acima do apego. Na semana passada ele sugeriu que se encontrassem pessoalmente. E eu, como Lilith, aceitei. Sugeri justamente o mesmo restaurante onde temos nossa reserva de aniversário de 3 anos, nesta sexta-feira. Ele topou na hora. Disse que queria conhecer o lugar há tempos. Então, aqui está o meu plano. Eu vou aparecer no nosso jantar de aniversário. Ele acha que vai conhecer a Lilith, mas na verdade vai encontrar a mim.
Ele não faz ideia de que eu já sei de tudo, de que tenho capturas de todas as conversas, e que já contei tudo para minha melhor amiga, Stacy. Eu não quero apenas terminar com ele. Eu quero que ele encare o que fez. Quero que olhe nos meus olhos e explique. Por que levou uma vida dupla? Por que me fez sentir louca por ter expectativas normais? E por que achou que eu nunca descobriria? A reserva está marcada para amanhã, às 7:30 da noite, em um restaurante italiano sofisticado no centro, daqueles que exigem depósito antecipado. Ele passou a semana inteira empolgado com o nosso aniversário. Hoje de manhã, inclusive, me mandou flores no trabalho, com um cartão dizendo, por muitos mais anos juntos. Enquanto isso, ele marcou com Lilith para se encontrar 15 minutos antes, às 7:15, no bar do mesmo restaurante. O plano dele era simples: se encontrar com ela, encantá-la, pegar o número dela, e depois, fingir que nada aconteceu quando eu chegasse. O restaurante tem aqueles boxes semi-privativos, então ele provavelmente achou que conseguiria fazer tudo sem ser visto por ninguém conhecido. Eu decidi chegar às 7:10 e sentar no bar, de onde eu poderia ver ele entrando. Eu queria observar, ver ele procurando pela Lilith, ver ele checando o celular quando ela não aparecesse. E então, exatamente às 7:30 eu iria me aproximar, para o nosso jantar de aniversário. Eu não conseguia parar de imaginar como seria. Será que ele tentaria mentir? Será que colocaria a culpa em mim? Ou pediria perdão? Eu ensaiei o que diria tantas vezes, mas ainda assim, meu coração disparava só de pensar no momento. Ontem ele me mandou mensagem perguntando o que eu ia vestir, pra gente combinar. Respondi que tinha comprado um vestido vermelho novo para a ocasião. Ele disse que mal podia esperar para me ver com ele. Uma hora depois, mandou mensagem para Lilith perguntando o que ela usaria, para poder reconhecê-la no bar. Ela respondeu que iria de vestido azul, e ele escreveu: azul é minha cor favorita. Aposto que vai realçar seus olhos. Enquanto isso, eu já tinha empacotado a maior parte das minhas coisas do apartamento dele. No fim de semana anterior, enquanto ele estava em um evento de networking, eu fui retirando tudo aos poucos: minhas roupas, meus itens pessoais, meus produtos de cuidado que deixava no banheiro. Ele nem percebeu que metade das minhas coisas sumiram. Também fiz backup de todas as capturas de tela e salvei na nuvem. Parte de mim queria mandar tudo para a mãe dele, que me adora e vive perguntando quando vamos nos casar. Mas outra parte só queria um fim limpo, sem mais drama. Minha amiga Stacy achava que eu devia gravar toda a conversa, mas isso parecia ultrapassar um limite. Eu só queria que ele soubesse que eu não era tão ingênua quanto ele pensava. Eu não sabia o que viria depois daquela noite. 3 anos de relacionamento, conversas sobre casamento, filhos, casa própria, tudo pendurado por um fio. Atualização 1. O dia da revelação. Estou no estacionamento do restaurante agora, dentro do carro. Consigo ver o carro dele daqui. Ele já chegou, e está adiantado. Ele nunca chega antes. Mas para Lilith, ele chegou. Estou tremendo de raiva, mas ao mesmo tempo estranhamente calma. Da próxima vez que eu atualizar, tudo vai ter acabado. 3 anos, terminando porque ele não conseguiu sequer fingir um compromisso nas redes sociais. Porque, segundo ele, rótulos matam o amor. Bem, mentir também mata. Edit, antes de tudo, obrigada por todas as mensagens de apoio no meu último post. Eu sinceramente não esperava que tanta gente se importasse com a minha história. Mas aqui estamos. E como muitos pediram, aqui vai o que aconteceu ontem à noite. Cheguei ao restaurante às 7:05, 5 minutos antes do planejado. Estacionei algumas vagas depois do carro dele e respirei fundo, conferindo a maquiagem no espelho. Escolhi com cuidado visual o vestido vermelho que mencionei para ele, e os brincos de diamante que ele me deu no último Natal. Eu queria estar exatamente como sempre fui, não uma mulher tentando pegar um traidor, mas eu mesma pela última vez. Assim que entrei, o vi de imediato. Estava sentado no bar, olhando ansioso para a porta cada vez que ela se abria. Usava uma camisa azul, exatamente a cor que Lilith disse que usaria. Não a vermelha que combinaria comigo. Primeira traição da noite. Fiquei parada na entrada, onde ele não podia me ver. A hostes veio até mim, perguntando se eu tinha reserva. Expliquei que estava surpreendendo alguém, e apontei discretamente para ele. Ela sorriu, achando que eu estava preparando algo romântico. Se ao menos ela soubesse. Durante 15 minutos fiquei observando. Ele checava o celular o tempo todo, mandando mensagens, obviamente para Lilith. Arrumava o cabelo no espelho atrás do balcão. E pediu um uísque puro, a bebida que ele sempre escolhe em primeiros encontros. Não vinho que sempre tomamos juntos. Exatamente às 7:30.
o horário da nossa reserva. Eu fui até ele. Ele estava tão concentrado olhando para a porta esperando Lilith, que só percebeu minha presença quando coloquei a mão em seu ombro. Quando se virou e me viu, o rosto dele mudou várias vezes em segundos. Confusão, choque e por fim um sorriso forçado. Milana, ele disse, levantando-se meio sem jeito. Você está incrível, mas chegou cedo, nossa reserva é mais tarde. Eu sorri e respondi. Não, amor, eu cheguei exatamente na hora certa. Quem chegou cedo foi você. E então perguntei bem calma. Para quem você estava esperando? A expressão dele mudou imediatamente. Pânico. Tentou disfarçar, dizendo que só quis tomar um drink antes do jantar. A hostes voltou e avisou que nossa mesa estava pronta. Enquanto a seguíamos, ele continuava olhando para a porta inquieto. Perguntei se estava procurando alguém. Ele negou, dizendo que achou ter visto um contato de negócios. Sentamos, e eu mantive o teatro por uns 10 minutos. Falei sobre meu dia, fingindo normalidade, enquanto ele mexia no celular por baixo da mesa. Até que não aguentei mais. Peguei o celular da mão dele e perguntei. Você está procurando pela Lilith? O rosto dele empalideceu. Ele perguntou como eu sabia aquele nome. Ao invés de responder, peguei meu próprio celular, abri o Instagram, e entrei no perfil da Lilith bem na frente dele. Os olhos dele se arregalaram. Foi quando percebeu tudo. As primeiras palavras que saíram da boca dele foram: você me enganou. Como se eu fosse a errada da história. A audácia desse homem. Expliquei, com calma, que criei o perfil depois de perceber o comportamento dele, a imagem de solteiro que mantinha nas redes, o segredo com o celular. Perguntei por que ele disse para Lilith que estava solteiro há anos, quando estávamos juntos há 3. Ele tentou de tudo. Primeiro, disse que era só marketing, que parecer solteiro ajudava no engajamento e nas oportunidades de negócio. Quando viu que eu não acreditava, mudou de tática, disse que estava me testando, porque achava que eu estava traindo. Quando eu ri daquilo, ele tentou me confundir. Disse que eu estava exagerando, que conversar com outras mulheres era inofensivo, que ele nunca chegou a conhecer nenhuma pessoalmente, e que eu era controladora por ficar de olho nas redes. Eu interrompi e coloquei meu celular sobre a mesa com a tela virada para cima. Mostrei a conversa inteira com Lilith. Cada palavra, cada poema copiado, cada mentira. E o momento em que ele marcou nosso jantar de aniversário como primeiro encontro com outra mulher. Foi aí que ele mudou de tom. Os olhos marejados, a voz baixa, arrependida. Disse que errou, mas que nunca passou do virtual. Que me amava, mas tinha problemas com atenção, com compromisso. Prometeu buscar ajuda, terapia, o que eu quisesse. Chegou até a chorar. Então perguntei: quantas outras tem? Ele hesitou, o suficiente para eu saber que a resposta não era 0. Depois disse que foram algumas conversas, mas que nunca foi nada sério. Eu não acreditei nem por um segundo. Nesse momento, o garçom se aproximou para anotar o pedido. O clima estava pesado, impossível. Olhei para o Killing e disse apenas: a gente não vai ficar. Então eu me levantei e saí. Ele me seguiu até o estacionamento, cada vez mais desesperado. Implorava para que eu não jogasse fora 3 anos por um erro estúpido. Prometeu apagar o Instagram completamente. Até disse que estava planejando me pedir em casamento na nossa viagem do próximo mês. Uma mentira descarada, nem viagem estava planejada. Eu entrei no carro, abaixei a janela e disse que passaria amanhã para buscar o restante das minhas coisas no apartamento dele. Ele continuava insistindo: precisamos conversar mais. Você não pode terminar assim. Eu simplesmente dirigi embora, deixando ele ainda parado no estacionamento. Ao chegar em casa, encontrei 37 chamadas perdidas e mais de 50 mensagens dele. Não li todas, mas davam para perceber o tom. De arrependimento à raiva, de manipulação à chantagem emocional. A última que vi antes de bloquear o número dizia: você me armou. Isso não é amor. Você claramente queria uma saída desse relacionamento. Eu pensei que me sentiria aliviada ou vingada depois da confrontação. Mas na verdade só me senti exausta. 3 anos com alguém capaz de levar uma vida dupla. 3 anos acreditando em um relacionamento que para ele aparentemente não significava nada. E então veio o toque mais absurdo. Por volta das 2 da manhã, recebi uma notificação do Instagram. Killing tinha desbloqueado o perfil da Lilith. Sim, ele bloqueou logo depois do nosso confronto, enviando uma longa mensagem alegando que eu não tinha entendido nada. Segundo ele, sabia o tempo todo que era eu e estava apenas me ensinando uma lição sobre confiança. Que o meu pequeno teste provou que eu nunca confiava nele, e agora ele não podia confiar em mim também. Eu não respondi.
Apenas fiz capturas de tela de tudo. Pela manhã, mandei mensagem para o colega de apartamento dele, Shane, com quem sempre me dei bem, perguntando quando poderia pegar o resto das minhas coisas. Shane ligou imediatamente confuso. Aparentemente, Killian contou a ele que tivemos uma pequena discussão, mas que estávamos resolvendo as coisas. Ele não fazia ideia de que havíamos terminado. Shane ficou chocado quando expliquei tudo e me disse para passar ao meio-dia, quando Killian estaria no jogo de basquete semanal. Quando cheguei, Shane me ajudou a carregar minhas coisas no carro. Enquanto embalávamos, ele disse algo que fez meu estômago gelar. Killian vinha trazendo mulheres para o apartamento dele quando eu estava fora trabalho. Shane achava que eram apenas amigas. Afinal, Killian estava em um relacionamento comigo. Nunca suspeitou de nada até então. Shane também revelou outra coisa. Killian estava planejando uma viagem para Las Vegas com contatos de trabalho no próximo fim de semana, viagem que nunca mencionou para mim. Shane viu a confirmação do hotel na impressora que compartilhavam, 1 quarto, 2 pessoas. Quando questionado, Killian disse que era uma oportunidade de networking de última hora. Terminei de pegar minhas coisas, agradeci a Shane e fui embora. Enquanto saía do estacionamento, o carro de Killian apareceu. Ele me viu, bloqueou a saída com o carro e saiu exigindo saber o que eu estava fazendo lá. Abri a janela e respondi calmamente. Peguei minhas coisas. Shane sabe de tudo. O rosto dele mudou. Começou a alegar que Shane estava mentindo, que sempre foi ciumento com o nosso relacionamento, e que eu não podia confiar em nada do que ele dizia. Eu apenas disse: move seu carro ou chama a segurança do prédio. Ele finalmente saiu do caminho, mas me seguiu por várias ruas, ligando de números diferentes quando percebeu que eu tinha bloqueado dele. Chegando em casa, descobri que ele tentou contatar minha amiga Stacy no Instagram, inventando uma história sobre eu ter problemas mentais e ter entendido errado o status do nosso relacionamento. Stacy cortou ele na hora, mas mostrou até onde ele iria para tentar controlar a narrativa. A parte mais insana? Ele já mudou a bio do Instagram, cicatrizando de uma traição. Confiança é tudo. E postou uma foto em preto e branco com a legenda: quando alguém mostra quem realmente era, acredite. Como se ele fosse a vítima. Eu não planejava contar nada para a mãe dele, mas ela me ligou à tarde, perguntando por que Killian estava postando coisas tão estranhas online. Expliquei que terminamos, mantendo os detalhes vagos, sem entrar em tudo o que aconteceu. Ela insistiu em saber mais detalhes, porque Killian disse a ela que eu tinha enlouquecido e criado perfis falsos só para testá-lo. Finalmente contei toda a história. Ela se desculpou comigo e disse que teria uma conversa séria com o filho dela. 1 hora atrás, Shane me mandou mensagem. Killian está dizendo a todos que posso ser instável e obsessiva, que inventei tudo porque tinha medo que ele terminasse comigo. Ele até mostrou a algumas pessoas nossas conversas, editadas para me fazer parecer irracional. Eu não estou preocupada com quem vai acreditar nele. Quem me conhece sabe quem eu realmente sou. Mas sim, me preocupo com quais outros truques de manipulação ele pode tentar. Por precaução, estou ficando na casa da Stacy por alguns dias. E para esclarecer, não postei nem enviei as capturas para os seguidores dele. Por mais satisfatório que fosse expô-lo, não quero descer ao nível dele. A verdade dele vai aparecer sozinha. E não é que ele ainda tentou? Postou uma série de stories sobre perdão e compreensão. E me marcou em uma foto antiga, de 1 ano atrás, com a legenda: sentindo falta do que era real. Eu imediatamente me desmarquei e coloquei meu perfil em privado. A audácia desse homem é inacreditável. Será que ele realmente pensa que eu cairia nessa manipulação depois de tudo? Está ficando exaustivo. Atualização 2, 1 semana depois. Exatamente 1 semana após o jantar no restaurante. Obrigada a todos que comentaram e deram apoio ou conselhos. Para quem previu que Killian não aceitaria o fim e seguiria em frente, vocês estavam certíssimos. Depois de passar 3 dias na casa da Stacy, voltei ao meu apartamento na segunda-feira, achando que o pior já havia passado. Estava enganada. Na tarde daquele dia, minha irmã Lena me ligou preocupada, porque Killian havia entrado em contato com ela pelo Facebook. Ele disse que estava preocupado com minha saúde mental e pediu que ela checasse como eu estava, alegando que eu inventava histórias sobre ele. Minha irmã e eu somos muito próximas, então ela percebeu imediatamente que algo estava errado. Expliquei tudo e ela ficou furiosa. Descobri que Killian não havia contatado apenas minha irmã. Ele havia tentado envolver vários familiares, inclusive meu pai. Meu pai me ligou naquela noite confuso, perguntando por que o namorado problemático estava tentando montar algum tipo de intervenção.
Passei uma hora explicando toda a situação e mostrando as capturas de tela das conversas com Lilith. Meu pai passou de confuso a furioso em tempo recorde, e garantiu que lidaria com Killing caso ele tentasse contatar nossa família novamente. Na terça-feira de manhã, encontrei uma enorme cesta de rosas na minha mesa do trabalho. O cartão dizia apenas: "Precisamos conversar. 3 anos merecem mais do que isso." Peguei as flores e levei para a sala de descanso, para qualquer um pegar, e joguei o cartão fora. Minha colega Giovanna me perguntou o que estava acontecendo. Quando expliquei brevemente, ela contou que o rapaz que entregou pessoalmente e não via florista tinha feito várias perguntas sobre minha rotina e se eu estava saindo com alguém novo. Comecei a ficar seriamente incomodada com o comportamento obsessivo dele. Então mandei mensagem para Shane para saber se Killing tinha planejado algum outro contato. Shane ligou imediatamente estressado. Ele contou que Killing estava agindo de forma errática, ficando acordado a noite inteira, obcecado pelas redes sociais, reclamando de como eu teria arruinado sua marca e prejudicado sua reputação. Shane revelou ainda que Killing cancelou a viagem misteriosa para Vegas e vinha convidando diferentes mulheres para o apartamento todas as noites desde o término. Além disso, Shane ouviu Killing no telefone dizendo a alguém que iria consertar as coisas com a Milana de qualquer jeito. O comportamento de Killing estava tão preocupante que Shane me alertou. Ele também contou que estava procurando um novo apartamento, porque a situação estava ficando perigosa e fora de controle. Na quarta-feira à tarde, eu estava saindo do trabalho quando vi Killing sentado no carro dele no estacionamento. Imediatamente virei e voltei para dentro, pedindo a um colega que me acompanhasse até o carro mais tarde. Quando finalmente saímos, o carro dele já não estava lá, mas havia uma carta escrita à mão debaixo do limpador de para-brisa. Nem cheguei a ler, joguei fora. Não daria a ele o prazer de saber que seus truques estavam funcionando. Na quinta-feira comecei a considerar seriamente uma ordem de restrição, mas não tinha certeza se o que ele havia feito até então se enquadrava. Liguei para um escritório de assistência jurídica local e me disseram que, apesar do comportamento preocupante, eu precisava de mais documentação de ameaças explícitas ou contato indesejado repetido depois de já ter deixado claro que queria que parasse. Comecei a registrar detalhadamente cada interação e salvar todas as mensagens. Naquela noite recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi. Era a mãe de Killing. Ela ligou para pedir desculpas pelo comportamento do filho e me contar que estava tentando convencê-lo a procurar terapia. Sou genuinamente preocupada e envergonhada. Ela também me avisou que Killing sempre teve dificuldade em aceitar rejeição e que poderia continuar tentando me contatar. Agradeci, mas mantive a conversa breve. Embora apreciasse a iniciativa dela, não queria me envolver de novo no drama dele através da família. Na sexta-feira à noite, as coisas realmente escalaram. Eu estava jantando com Stacy em um restaurante quando Killing entrou com uma mulher. Eles se sentaram em uma mesa do outro lado da sala, claramente visíveis de onde estávamos. Não era coincidência. Stacy havia postado uma foto do nosso aperitivo em um story no Instagram uma hora antes, marcando o restaurante. Killing claramente viu e decidiu aparecer. O tempo todo, ele certificava-se de que eu o notasse, rindo alto demais, tocando no braço da mulher constantemente, lançando olhares para ver se eu estava observando. A mulher parecia completamente alheia, apenas uma peça no patético jogo de ciúmes dele. Eu me recusei a dar a reação que ele queria. Stacy e eu continuamos nosso jantar, ignorando-os completamente. Após cerca de 30 minutos sem qualquer resposta minha, Killing se levantou e foi ao banheiro, deliberadamente passando perto da nossa mesa. Enquanto passava, inclinou-se e disse alto o suficiente para que eu ouvisse: "Isso ainda poderia ser nós se você parasse de ser tão dramática." Chegou o momento. Levantei-me, olhei diretamente nos olhos dele e falei claramente: "Me deixe em paz. Não entre mais em contato comigo, com meus amigos ou minha família. Nós acabamos. Se você continuar, vou pedir uma ordem de restrição." O rosto dele ficou vermelho. Sibilou que eu estava fazendo cena por nada. Eu me sentei novamente, e ele saiu furioso do restaurante, deixando a mulher confusa e constrangida. Stacy e eu pagamos a conta e saímos rapidamente. A pobre mulher parecia mortificada, quase quis avisá-la do que estava entrando. No sábado de manhã, os truques de manipulação dele deram uma nova virada. Killing postou um texto longo e vago no Instagram sobre perdão e mal-entendidos em relacionamentos. Depois compartilhou várias fotos antigas nossas nos stories, com legendas como: "Sentindo falta da conexão real que tínhamos e, às vezes as pessoas reagem mal quando estão magoadas."
A audácia desse homem tentando reescrever nosso término como se fosse um mal-entendido mútuo. E então veio o domingo, trazendo a maior surpresa até então. Eu estava fazendo compras quando literalmente bati meu carrinho na ex-namorada de Killing, a Kellen. Reconheci ela pelas fotos que eu tinha visto durante nosso relacionamento. Kellen me explicou que havia visto os posts recentes de Killing e descoberto o que estava acontecendo. Ela queria me avisar que quando terminou com ele há 2 anos, pouco antes de ele me conhecer, ele passou meses tentando reconquistá-la, aparecendo no trabalho dela, contatando amigos dela e até mesmo saindo brevemente com um colega de trabalho só para continuar conectado à vida dela. Muitos dos gestos românticos que Killing fez comigo, os poemas, os lugares escolhidos para encontros, até certas frases, foram reciclados diretamente do relacionamento dele com Kellen. Os poemas originais que ele escreveu para mim e depois enviou para Lilith na verdade foram escritos primeiro para Kellen. Perguntei por que ela estava me contando tudo isso. Ela disse que gostaria que alguém tivesse alertado sobre os padrões dele quando terminaram e que queria me ajudar a evitar meses de assédio que ela passou. Eventualmente, ela se mudou para um novo apartamento e mudou de número de telefone para se afastar dele. Saí daquela conversa sentindo-me estranhamente validada, mas também profundamente perturbada. Tudo em nosso relacionamento parecia de repente falso. Não apenas a presença dele nas redes sociais, mas os gestos românticos que eu achava que eram especiais e únicos para nós. Na segunda-feira de manhã, acordei com dezenas de notificações. Durante a noite, Killing havia feito uma verdadeira tempestade de posts, compartilhando screenshots de conversas nossas. As imagens foram fortemente editadas e retiradas completamente de contexto, para fazer parecer que eu tinha sido possessiva e instável durante todo o relacionamento. Nas legendas, ele alegava que eu havia criado o perfil de Lilith por causa da minha insegurança extrema e problemas de confiança, e que ele tinha tentado ser paciente com meus problemas emocionais. Ele terminou a série de posts com: "Estou compartilhando isso não para machucar Milana, mas porque estou preocupado com ela e espero que ela receba a ajuda que precisa." Quis responder com minhas próprias provas, screenshots das conversas com Lilith, mensagens da mãe dele, alertas da ex. Mas sabia que interagir publicamente só alimentaria a narrativa dele de que eu sou obcecada por ele. Em vez disso, liguei novamente para a mãe dele. Expliquei o que ele estava postando e como tentava manipular minha reputação. Ela ficou horrorizada e prometeu falar com ele imediatamente. 3 horas depois, todos os posts sobre mim foram apagados e o perfil dele ficou privado. Na manhã seguinte, Shane me enviou uma mensagem. A mãe de Killing foi ao apartamento deles e teve uma grande discussão com ele. Ela aparentemente ameaçou cortar qualquer ajuda financeira caso ele continuasse me assediando ou postando sobre mim online. Shane disse que Killing ficou furioso, mas parecia levar a ameaça a sério. Por enquanto, as coisas acalmaram. Fortaleci as configurações de privacidade em todas as minhas contas e avisei meu trabalho sobre a situação. Vou atualizar novamente se algo significativo acontecer. Obrigada novamente pelo apoio de todos. Ter perspectivas objetivas tem sido genuinamente útil nessa situação bizarra. Enquanto eu ia postar isso, Stacy me ligou. Killing acabou de anunciar no Instagram que está se mudando para Miami no próximo mês por uma grande oportunidade de negócios. Estou cética quanto a isso, se é verdade ou apenas outro truque de manipulação. De qualquer forma, a distância seria bem-vinda neste momento. Última atualização. Oi Reddit. Já se passaram 2 meses desde minha última atualização, e esperei para postar novamente porque queria ter certeza de que as coisas estavam realmente resolvidas antes de compartilhar. Muita coisa aconteceu, e eu estava tentando organizar tudo, mas aqui vai. Primeiro, Killing realmente se mudou para Miami, mas não foi pela tal oportunidade de negócios que ele dizia. A verdade veio à tona aos poucos, e é muito mais embaraçosa para ele do que eu poderia imaginar. Lembram do Shane, o colega de apartamento de Killing? Ele entrou em contato cerca de 3 semanas depois do meu último post. Nos encontramos e ele preencheu várias lacunas importantes sobre o que realmente aconteceu depois da nossa confrontação. Segundo Shane, o negócio de empreendedorismo de Killing mal gerava lucro. O estilo de vida chamativo que ele mostrava no Instagram era quase inteiramente financiado pelos pais, especialmente a mãe dele. Depois que ela apareceu no apartamento, ameaçando cortar o suporte financeiro caso ele continuasse me assediando, ela exigiu ver os registros e extratos bancários do negócio dele. Aparentemente, Killing dizia aos pais que tinha um negócio online de sucesso, quando na realidade só tinha 2 clientes pequenos e passava a maior parte do tempo criando conteúdo para sua marca pessoal.
Ele usava o dinheiro destinado a despesas do negócio para financiar seu estilo de vida falso, restaurantes, viagens, roupas. Tudo isso enquanto mal ganhava o suficiente para cobrir a própria parte do aluguel. Quando a mãe dele descobriu a farsa, acabou com a paciência. Ela disse a ele que tinha duas opções: voltar para Ohio e trabalhar na empresa do pai, ou ir para Miami, onde o tio dele tinha uma firma e poderia dar um emprego de verdade, com responsabilidade e cobrança real. Ela ofereceu ajuda com despesas de mudança e 3 meses de aluguel em Miami, mas depois disso ele estaria sozinho. A tal grande oportunidade de negócios era basicamente a última tentativa da família de fazê-lo crescer e parar de fingir ser empreendedor no Instagram. Shane disse que Killian ficou furioso, reclamando que ninguém entendia sua visão ou valorizava seu trabalho de construir marca, mas, no fim, não teve escolha a não ser aceitar a oferta de Miami. Antes de ir, Killian tentou mais uma vez se reaproximar de mim. Ele apareceu no prédio do meu apartamento em um domingo de manhã. Felizmente eu não estava em casa, estava no brunch com Stacy. Meu vizinho, George, me mandou mensagem dizendo que um cara estava batendo na minha porta há 10 minutos e depois ficou sentado no corredor por mais 1 hora antes de deixar uma carta. Pedi para George jogar fora a carta sem ler, mas ele já tinha aberto, achando que poderia ser importante. Ele me enviou uma foto. A carta tinha 8 páginas manuscritas, cheia de bobagens manipuladoras, dizendo que eu era a única pessoa que acreditou nele, que ele estava se mudando para Miami para se tornar o homem que eu merecia e muita culpa transferida, alegando que meu teste com o perfil falso mostrava que eu nunca confiava nele, o que o forçou a reagir mal. Ele ainda escreveu: "Quando eu fizer sucesso em Miami, sei que você vai se arrepender de como agiu. Minha porta estará sempre aberta quando você perceber o que perdeu." A audácia! Mesmo na carta de despedida, ele não conseguia assumir responsabilidades ou reconhecer os erros dele. Ainda era minha culpa, e ele ainda se posicionava como prêmio que eu eventualmente voltaria a buscar. Disse a George para jogar fora a carta e agradeci pelo aviso. Pensei que seria o fim. Estava enganada. Cerca de um mês depois que ele se mudou, eu estava em um happy hour do trabalho quando recebi uma enxurrada de notificações no Instagram. Killian me marcou em 20 fotos antigas nossas, todas postadas em minutos um após o outro. Cada legenda era mais desesperada que a anterior, sentindo falta do que era real, o que escapou. Às vezes você não valoriza o que tem até perder. Imediatamente me desmarquei de todas as fotos e bloqueei o perfil dele, mas o dano já estava feito. Vários colegas e amigos já tinham visto as notificações. As pessoas começaram a me perguntar se estávamos juntos novamente. Até meu pai ligou, preocupado com o comportamento online de Killian. Decidi que chega. Liguei para a mãe dele, cujo número eu tinha mantido. Ela atendeu imediatamente, soando exausta. Expliquei tudo, o que Killian estava fazendo e como estava afetando minha vida pessoal e profissional. Ela se desculpou profundamente e prometeu resolver a situação com ele. No dia seguinte, todas as fotos foram apagadas. A mãe dele me mandou mensagem dizendo que teve uma conversa séria com Killian e o tio dele em Miami. Eles puseram limites claros. Se ele tentasse me contatar novamente, o tio cancelaria o emprego e os pais cortariam completamente qualquer apoio financeiro. Por essa época, encontrei Shane em uma loja. Ele me contou que antes de Killian ir embora, encontrou um caderno no apartamento deles com conversas e ideias de encontros roteirizadas. Shane disse que continha detalhes sobre quais histórias funcionavam melhor com cada tipo de mulher e como ajustar a personalidade dele de acordo com a reação de cada uma. Ele até tirou uma foto de uma página, porque era surreal. Havia um fluxograma literal de como responder a diferentes reações ao recitar os poemas que ele mesmo escrevia. Aquele caderno explicava por que Killian sempre parecia ter a coisa perfeita a dizer. Ele não era intuitivo ou especialmente conectado a mim, seguia um roteiro refinado através de tentativa e erro com várias mulheres. Ontem, recebi uma carta registrada de um escritório de advocacia em Ohio. Por um momento entrei em pânico pensando que Killian estivesse tentando me processar por algo ridículo. Mas era uma carta formal dos advogados dos pais dele, afirmando que Killian concordou em cessar todo contato direto ou indireto comigo. O documento incluía uma declaração assinada por Killian, reconhecendo que qualquer contato futuro resultaria em consequências legais. Não sou ingênuo a ponto de achar que um pedaço de papel mudará quem ele é, mas mostra que os pais dele levam a sério a prevenção de mais assédio. Também me dá recursos legais caso ele tente me contatar novamente. Para todos que me apoiaram, obrigada. Obrigado por assistir.
Curta, comente o que achou desse relato e não se esqueça de seguir o Karma do Reddit para mais histórias intensas como esta. Até a próxima!